Prazer poder me dirigir à igreja nesta manhã. O irmão Raimundo me chamou a me dirigir especialmente a questão das mães hoje. E nós vamos fazer isto então nesta manhã. Vamos primeiramente baixar as nossas cabeças em oração. Muito obrigado, ó Pai, por nosso tempo aqui para te cultuar, cantando os teus louvores, ofertando a ti dos bens que nos deste, mas te adorando também, te dando atenção. Tu és o Senhor e nós os teus servos. Ajuda-nos então a te dar a devida atenção. E assim nós suplicamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A virtude de ser mãe está em crise no Brasil e no mundo. Foi dito muita coisa aqui na apresentação que foi feita agora há pouco, quanto ao que uma mãe sofre no mundo em que nós vivemos. Mas ainda tem uma coisa que foi dito, que não foi dito aí, que a mãe sofre neste mundo nos nossos dias, e é especialmente a isto que eu quero me dirigir. E é isto: poucos são os casais no mundo em que a gente vive que querem ter filhos. A taxa de fecundidade da mulher brasileira, segundo o IBGE, ano de 2015, bem recente, estatísticas mais recentes, foi de 1,79 por mulher. Isto significa que não estamos nem conseguindo manter a população que tem. Que eu sei que no mundo em que nós vivemos, o alvo de muitas pessoas é diminuir a população mesmo. Além disto, muitas das crianças que nascem nos nossos dias ainda são filhos de mães solteiras. Deixa eu dizer que os homens que estão aqui talvez estejam pensando: eu não posso ser mãe, então essa mensagem não tem nada a ver comigo. Deus não me fez mulher e eu não posso ser mãe. Mas se você é casado, você foi colocado como cabeça do lar, você fará decisões ligadas à questão de ter ou não ter filhos, e você é responsável diante de Deus pelas decisões tomadas. Eu vou fazer umas perguntas hoje que você talvez nunca fez, e além de talvez nunca ter feito, talvez nem queira fazer. Mas aí eu pergunto: suas decisões são egoístas ou para a glória de Deus? Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias a Gênesis capítulo 1. Nós vamos olhar primeiramente a questão da origem de ser mãe, para então podermos compreender melhor a questão da situação de ser mãe nos dias de hoje. Em Gênesis 1, que tal ficarem em pé para a leitura da palavra do Senhor? Este livro é a palavra de quem? De Deus. Vamos escutá-la com a atenção devida. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos,
répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Isto a criação dos animais. No versículo 26 então diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Podem se assentarem. Note bem aqui no que acabamos de ler, por exemplo, a palavra animal. Você encontra a palavra animal nos versículos 24 e 25, Deus criando os animais. Você encontra a palavra animal no versículo 26 e 28 também. Mas não é que o homem é animal, apesar de cientistas chamarem o homem de animal. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus não chama o homem de animal. Deus fez a nossa semelhança a ele. No versículo 30 também fala de animal. Lá é simplesmente relatando a questão de o alimento que o animal come. Então, biblicamente, a nossa semelhança é a Deus e não aos homens, não os animais aos quais Deus nos deu domínio sobre eles. E tendo nos feito a sua imagem e semelhança, Ele nos fez para quê? Motivo. Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós fomos criados para a glória de Deus. E a questão que nós queremos observar nesta manhã é: como posso glorificar a Deus na questão de ter filhos ou não ter filhos? Aliás, eu lhe pergunto, o seu alvo na vida é glorificar a Deus como Ele te criou a este fim? Ou você está preocupado com críticas mundanas, está preocupado com o acúmulo de bens, está preocupado em se ver livre dos cuidados que a pessoa tem ao ter filhos? Foi ilustrado muito bem aqui na dramatização algumas das dificuldades que uma mãe sofre ao criar um filho.
que é pecador. Eu lhe pergunto, você pensa que o seu corpo é seu? Se você é um salvo pelo Senhor Jesus Cristo, a Escritura é muito clara ao dizer que se você é um salvo, o seu corpo não lhe pertence. E eu encorajaria vocês a serem bereanos. Se acha que eu estou falando uma coisa errada, examine as Escrituras para ver se é assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que, o quê? Não sois de vós mesmos. A conclusão, porque fostes comprados por preço. Que preço foi este? Jesus Cristo teve que morrer para comprar a sua salvação. Para Deus poder permanecer justo e te perdoar, Jesus teve que morrer. E por isso, Paulo diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Neste texto, pegando a última parte do capítulo 6 e o começo do 7, é glorificar a Deus no vosso corpo nos relacionamentos sexuais, fugindo da impureza no versículo 18 e mantendo o relacionamento normal entre marido e bíblico, entre marido e esposa. Aqui, desde o início das Escrituras, então, nós vemos que ter filhos é uma benção. Gênesis 2 e 28, e Deus os abençoou, isto é, a Adão e Eva, e lhes disse, eles têm talvez poucas horas que Deus os criou, Deus os fez adultos, talvez aparentando terem 18 anos de idade, mas já são de poucas horas de criados. E Deus os diz o que devem fazer, o plano dele para eles. Ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Mais de 1500 anos mais tarde, Deus destruiu toda a humanidade, fora uma família, a de Noé, com o dilúvio. E logo após o dilúvio, Deus não mudou o plano. Ele diz a Noé as mesmas palavras: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Em Gênesis 9, 1 e 7. Em Salmo 127, vários anos mais tarde, Salmo 127, 3 a 5 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Herança, galardão, os filhos. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Passamos mais vários anos em frente, em Jeremias capítulo 29, e os versículos de 4 a 6, no tempo quando, por causa de desobediência, o povo de Israel foram levados cativos à Babilônia. Veja as palavras do Senhor a eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados
que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Estão vivendo tempos difíceis, estão no cativeiro. Como é que nós vamos viver nessa época? Deus diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Que mais? Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Mas não é parar por aí. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Com que finalidade? Para que tenham filhos e filhas também. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Tempos difíceis, mas Deus diz: cresçam e multiplicam. No Novo Testamento tem algo assim, semelhante. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14 diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas façam o quê? Se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Uma mulher que não tem responsabilidade, é perigoso entrar em muitas coisas que ofendem a Deus em vez de glorificá-lo. Isto sendo verdade, aquilo que nós acabamos de ler, um homem faz bem se casar com uma viúva, por exemplo. Se a viúva devia se casar e criar filhos, então também é bom que um homem se case com ela. Se os demais ao seu redor não querem ter filhos, não os imiteis. Se o Senhor tem dito: sede fecundos, multiplicai-vos, o que você imaginaria ser o plano de Satanás? Não seria o contrário? Não tenham filhos? Você, afinal de contas, quer o louvor de quem? Quer ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel? Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Ou a sua preocupação é o que os homens dizem? A questão de ser mãe, então, tem origem no plano de Deus. Foi o que nós queríamos ver até aqui. Começo com isso para chegar então na questão de ser mãe hoje. Quero fazer então algumas observações bíblicas quanto à natureza de ser mãe. Primeiramente, você só pode ser mãe se for mulher. Pouco tempo atrás a gente não precisaria dizer isso não, mas a verdade é que há pouco tempo eu ouvi falar de uma mulher que disse: meu irmão vai ser mãe. Ela estava falando de um homem que se diz mulher, que então passou a adotar um filho. Não, ele ainda é homem. Deus nos fez, todos nós que estamos aqui, ou homem ou mulher, não é escolha nossa. Ele determinou isto. Apesar de cirurgias e tratamentos e assim por diante, Deus nos fez o que somos. Não devemos nos orgulhar disto e rebaixar o outro sexo, porém, devemos ser gratos e contentes com o que Ele nos fez. É um pecado contra Deus a pessoa rejeitar o sexo dele. Homem não pode ser mãe.
apesar de tudo que ele faça. Segundo, essa pergunta aqui: há tempo quando agrada a Deus que a mulher não seja mãe? E a resposta é sim. No começo da vida de toda menina, ela não pode ser mãe, não é? E chega então o tempo mais tarde, quando vem a puberdade, e ela pode ser mãe, mas quanto à vontade de Deus, ela não deve ser. É importante pensar nisto. Eu estou falando disto. Uma mulher não pode ser mãe sozinha. Tem que ter um relacionamento com o homem. E Deus não quer que tenham este relacionamento enquanto não se casarem. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isto é, Deus diz que Ele vai julgar o relacionamento íntimo entre uma mulher e um homem fora do casamento. Então, sua pureza moral é a vontade de Deus para a vida da pessoa jovem que não é casada. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sexo fora do casamento fere a vontade de Deus. Se dois jovens não devem ter o sexo fora do casamento, é claro que Deus não quer que haja mães solteiras. Mãe solteira é algo que fere a vontade de Deus. Ocorre aqui em Salvador? Eu nem peguei direito estatísticas quanto a isso, mas tem muita gente aqui em Salvador que são mães que não devia ser, que têm desobedecido a Deus, vão contrário à sua vontade. Tristemente, no mundo em que nós vivemos, o problema é simplesmente se a mulher fica grávida quando muito nova, assim, menos de 20 anos de idade. Eu tenho uma neta que se casou e tem um filho, e ela falta um pouquinho para completar 20 anos. Ela se casou virgem. Foi coisa mal ela ter um filho? Não, ela casou virgem como Deus quer. Isso não é mal. Mas no mundo em que nós vivemos, pelo menos se já tem uns 20 anos, é aprovado, não é problema. Quanto a Deus é diferente. Então, a primeira coisa que eu disse quanto a hoje é: homem não pode ser mãe. Segundo, eu fiz a pergunta: há tempo que agrada a Deus que a mulher não seja mãe? E a resposta é sim. Quando pequenininha não pode ser, depois pode ser, mas mãe solteira não. Só quando se casar, só depois de ser casado. Mas terceiro, e para a mulher casada,
há tempo quando agrada a Deus ela não ter filhos? E a resposta é, de novo, sim. É sim. Examine na Bíblia. Por razões conhecidas por Ele mesmo, Deus faz algumas mulheres estéreis. Tem mulheres que não podem conceber um filho. Estas estão ferindo a vontade de Deus para a vida delas? Claro que não. E da mesma forma, aliás, só um exemplo em relação a isto, só para vocês verem que Deus está envolvido na vida da mulher quanto à concepção. Em Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, que aliás tinha diversos filhos, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Muita vontade de ser mãe, né? Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Não estou dizendo que ele tratou a sua esposa direitinho, não, mas pelo menos ele estava certo que foi Deus que impediu que ela concebesse. Isto era óbvio. Ele tinha filhos, tinha gerado filhos por meio de outra mulher, e isso aí também não foi coisa que agradasse a Deus, ele se casado com diversas, mas a Bíblia relata o que aconteceu. Uma mulher que é fértil, mas o marido não pode gerar filhos. Ela, para ter filhos, deve se relacionar com outro homem que não é seu marido para poder ter filhos? Não. Isto aí seria adultério. Então, terceiro aqui foi, sim, tem vezes quando a mulher não pode ter filho, é casada, mas não pode ter filhos. E isto não fere a vontade de Deus. Quarto, para algumas mulheres, ainda que agora quisessem ter filhos, já passou o tempo. Já cessou o tempo quando o Senhor a fez fértil. Veio a menopausa, não pode mais ter filho. Isso veio do Senhor. Mas quinto, mas o que o Senhor diz à mulher que se casou, a quem Ele fez fértil e não quer ter filhos? Esta talvez engravidou, mas porque não queria ter filho, escolheu abortá-la, matando-o. O que Deus diz? Isso acontece hoje nos nossos dias? Isso envolve a questão de ser mãe. Claramente, Deus diz: não matarás, nos 10 mandamentos. Então, abortar um filho ofende a Deus, quebra a vontade dele, é pecado, deve ser confessado. O que tal da mulher fértil, que usou os chamados anticoncepcionais, muitos dos quais, aliás, são abortivos, e eu não vou detalhar isto, mas muito tem a ver com a própria definição de quando a vida começa. E simplesmente viveu a impedir que concebesse filhos. Agrada o Senhor um casal não querer ter filhos? Eu tentei aqui me lembrar de uma passagem, só uma passagem, em que a Bíblia fale de uma mulher
que não quis ter filhos para poder se dedicar mais à obra do Senhor. Eu não pude me lembrar de tal texto. Se você conhecer, faça o favor de me falar sobre isso depois. Eu quero aprender. Mas eu não pude pensar de nem um texto assim. Será que parte da razão que a gente tem uma igreja com pouca gente não é fruto de escolhas que temos feito, que a gente não quer ter filho? Vamos adiante. A recompensa para ser mãe bíblica. Pense em Provérbios capítulo 31 e versículo 10. Lá diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. É bom que você se lembre que coisa de muito valor costuma ser raro, não é? É por isso que o autor diz: mulher virtuosa, quem a achará? E aliás, marido, se você acha que a sua não é uma mulher virtuosa, biblicamente falando, eu estou falando, se a sua mulher não é uma mulher virtuosa, será que é por negligência sua que ela não é? Será que você negligenciou banhá-la com a palavra? Se lembra? Eu disse que não ia falar só para as mulheres aqui hoje. Será que você negligenciou banhar a sua esposa com a santa palavra de Deus, para que ela pensasse e vivesse biblicamente? Negligenciou orar por ela, para que ela se tornasse uma mulher virtuosa? Mais adiante, lá em Provérbios capítulo 31, lá no final, é a parte em termos de as bênçãos, a recompensa de ser mãe. Lá diz no versículo 28, levantem-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E isto com certeza é recompensa, o louvor dos filhos, do marido. Mas como é que isto acontece? Logo em sequência diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Não é dizer com isso que você não deve zelar pela sua aparência, não. Mas ocupar muito tempo simplesmente na aparência exterior e não ter o restante é viver para o inferior. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A mulher que teme o Senhor, esta é a que vai ter filhos que vão bendizer a sua mãe, e ter marido que também faz isto. Em 1 Timóteo capítulo 2, Deus, através do apóstolo Paulo, ensina sobre a liderança na igreja, nos capítulos 1 e 2.
E ele ensina que a mulher não deve estar na liderança na igreja. Mas logo em sequência, ele diz no versículo 15, a estas mesmas mulheres, note bem o que ele diz a elas: todavia, se não lhe cabe a liderança na igreja, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O potencial que uma mãe tem para influenciar os seus filhos é muito grande. É o preparo de um ser humano para glorificar a Deus, para servi-lo na igreja de uma maneira que honra ao Senhor. Que ministério glorioso o de ser mãe e conduzir os filhos, como diz aí, em fé, amor, santificação, com bom senso. Esta sim, fazendo assim a vontade do Senhor, vai receber grande recompensa do Senhor. Ao ouvir, por exemplo, o que diz em Mateus capítulo 25 e versículo 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, criando os filhos no temor do Senhor. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Com certeza você não quererá ouvir o que ele vai dizer para os outros. Servo mau e negligente. E ao servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é verdade que muitas mulheres querem hoje em dia a liderança na igreja, aquilo que não foi o plano de Deus para elas, porém rejeitam serem mães piedosas que se ocupam em criar filhos tementes a Deus? Esse é o mundo em que a mãe vive hoje em dia. Tito 2, versículos 3 a 5. Essa é a palavra do Senhor. E ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Aliás, biblicamente falando, a mulher idosa é de uns 60 anos para cima, certo? Aí você sabe se é mulher idosa ou não. Talvez alguns de vocês já pensavam que era e biblicamente ainda não é, tá? Aí vão achar bom. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe de uma coisa? Quando eu prego sobre este texto em muitos lugares, eu tenho ouvido jovens recém-casadas me perguntarem: pastor, cadê uma mulher idosa que me ensine isso aqui? A minha esposa me fez essa pergunta várias vezes no trabalho missionário, e no trabalho missionário não é de se surpreender que não tenha muito disto, e a gente indo para um local novo.
E lamentavelmente, eu tenho que muitas vezes dizer, eu não sei. Você viu que disse aí as mulheres idosas sejam mestras do bem. Uma mestra é uma professora. Uma responsabilidade bíblica que Deus deu à mulher. Aliás, aí diz, algumas das mulheres idosas devem ser mestras do bem. Eu não encontrei essa palavra. Não sei se na sua Bíblia tem. O entendimento é que toda mulher idosa deve ser uma mestra do bem. Até tenho que dizer, muitas vezes, há pessoas que não se contentam, eu digo mulheres, que não se contentam em estar se não estão na liderança. Você é uma mulher idosa que ensina as jovens recém-casadas a amarem o seu marido, amarem os filhos. A implicação é que tem, né? Que vão ter, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeita ao marido. Talvez ensina muita coisa, menos isso aí. É triste. E se não é isso aqui, se é mais nova, não alcançou ainda essa idade, está se preparando para ser isso. Aliás, eu gostaria de lhes perguntar, você conhece uma mulher idosa que ensina essas coisas? Pense bem. Você conhece uma mulher que faz isso? Aliás, dificilmente uma mulher pode dizer, eu fui um bom exemplo disto. Estou querendo encorajar vocês nesse sentido aqui. Ainda que você não deu um bom exemplo, ensinando essas coisas às jovens recém-casadas, quis outras responsabilidades na igreja e abandonou a que Deus deu, ainda que deu um mau exemplo, você pode ensinar. Você pode dizer, minha querida, eu não fui uma esposa e mãe bíblica exemplar. Mas precisa de humildade para dizer isso, não é? Minha querida, eu não fui uma esposa e mãe bíblica e exemplar. Tenho dado a ocasião para que a palavra de Deus seja difamada. Meus filhos têm parecido mais com o mundo do que com o modelo bíblico. Mas estou aqui para lhes exortar a seguir o ensino bíblico e não o meu exemplo. Isso aí é uma coisa que uma mulher pode fazer, ainda que não deu o exemplo. Eu estou falando sobre isso porque tem esperança. A sua vida pode ser transformada para uma que agrade a Deus nesse assunto de ser mãe. Eu quero falar para vocês, homens aqui um pouquinho, maridos. Muitas vezes nos nossos dias, não são só as mulheres que não querem ter filhos, mas os maridos também não querem. Nós tivemos um casal lá em casa que nos falaram sobre isto nessa semana. Muitas vezes acontece, e eu estou falando a vocês homens agora, muitas vezes está acontecendo que
um menino, nota, eu disse menino, de 30 anos, se casa, um irresponsável. Ele quer ter todos os prazeres que o casamento oferece, os relacionamentos íntimos, mas não quer ter despesa, não quer ter trabalho de criar filhos. Será que isso agrada a Deus? Eu de fato chegaria até a dizer, se não quer ter filhos, biblicamente não se case e viva puro sexualmente. Eu diria até ao ponto de dizer, se não quer ter filhos, mas quanto mais viver simplesmente juntos, mas casando e não querendo ter filhos, está pecando. Deus lhe fez para glorificar a Ele, o corpo é dele. Nem se case se não quer ter filhos. Nós temos falado aqui então sobre coisas que são dos nossos dias em relação a ser mãe. Mas com tudo o que eu disse, compreendo uma coisa: todos nós somos pecadores, não é? Todos nós temos ofendido a Deus em muitas maneiras, e não somente nesta que eu acabo de falar. Mas ainda assim, a ordem bíblica nos 10 mandamentos, o 5º mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe. Não está lá, honra teu pai e a tua mãe, se viveram vidas perfeitas, porque ninguém viveu. Ainda assim, é dever nosso honrar pai e mãe. Foi ele que escolheu o seu pai e a sua mãe? Foi? É verdade. Ele escolheu o seu pai e a sua mãe. Se você é um salvo, a fim de conformar você à imagem do seu filho, para fazer da sua vida o que ele quer. Ser mãe hoje não é fácil. Mas se você pensa no que nós temos dito aqui, a verdade é que nunca foi. Nunca foi. Deus disse a Eva, quando ela pecou: em meio a dores darás luz filhos. O drama aqui mostrou as dificuldades, não é? Mas apesar disto, aliás, eu queria mencionar aqui, a gente está lendo um livro sobre a vida de John Owen, um puritano do século 17. A esposa dele deu luz a 11 filhos, dos quais só um filho alcançou a idade de adulto. Seria difícil ser mãe nessa situação? Nesse sentido, é diferente hoje. Não são tantas crianças que morrem assim, desta forma. Graças a Deus por isso. Mas hoje em dia, eu vejo que a maior dificuldade em termos de ser mãe é que hoje, no Dia das Mães, todo mundo louva as mães. E o restante do ano, as mesmas pessoas falam contra ser mãe. Estou mentindo? Estou enganado? Esse é o mundo em que nós vivemos. É uma das dificuldades de ser mãe hoje. É a hipocrisia de muitas pessoas que na cara louvam
que tem um filho, mas constantemente falando contra a própria ideia de ter. E o triste é que muitas vezes é dentro da própria igreja. Finalizando, eu não vim trazer as minhas ideias para cá. Eu fui convidado para falar sobre a mãe hoje. Mas à luz da Bíblia é que eu vim falar. Eu encorajo cada um de vocês que sejam bereanos. É provável que eu tenha dito coisas aqui que feriu alguém. E eu pergunto, ou desafio, examine na Bíblia. Está escrito ou não? Se não é bíblico, se é mal aplicado, então ignore o que eu disse. Siga o que está escrito. Mas se está escrito, por amor ao Senhor, obedeça. Jesus mandou a gente fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Ele ordenou. E faça isso por amor, Senhor, não resmungando. Isso também não agradaria ao Senhor, não. Talvez você nunca fez as perguntas que nós fizemos aqui hoje de manhã. Por que não? O que é um problema? Será que você realmente ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? O fato é que nenhum aqui nunca fez isso na sua vida. E como Deus é absolutamente santo e justo, como é que Ele pode te perdoar? Mas em termos dos planos de Deus, é a maioria que conhecem e obedecem os planos dEle. Você conhece Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, não é? Onde Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Se o que eu tenho dito lhe tem levado a sentir culpado, muito bem. O meu desejo é lhe conduzir a Cristo. Nele há perdão e esperança. Se você se reconhece como um rebelde contra os planos de Deus, quanto a ser pai ou mãe, Cristo veio a este mundo para salvar pecadores, dos quais, com Paulo, digo, eu sou o principal. É importante que você compreenda que se sua dívida a Deus é tão grande, que a justiça divina levou Cristo a ter que morrer para
pagar pelo seu pecado. Olhe lá que Cristo não morreu na cruz simplesmente para lhe levar para o céu e viver um rebelde contra Ele. Ele fez isto a fim de que você o ame de todo o seu coração, obedecendo-lhe. Ser mãe, a origem disto, onde nós estamos hoje. Nós precisamos ir a Cristo e não somente confessá-lo com a boca, mas diante do que Ele fez por nós, se de fato Ele nos salvou, viver em obediência a Ele. Obrigado, Pai, por Tua santa palavra. Meu Pai, Tu sabes muito bem o que queres fazer na vida de cada pessoa aqui hoje. Nós vivemos num mundo que no dia de hoje louva as mães, mas o restante do ano despreza a questão de ser mãe e fazem tudo para impedir isto e ainda viverem nos seus próprios prazeres. O Senhor não nos chamou a uma vida fácil. Nós não devemos ser conformados a esse século em que nós vivemos, mas sim viver para a glória de nosso Mestre. Que o Senhor possa fazer isto em nosso meio hoje, neste dia das mães, para que nós pensemos como Tu pensas quanto a esta questão de ser mãe. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.